Olá, sejam bem-vindos ao Mujo e eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre o Ju e o Mu. Apesar dos dois terem sido diagnosticados com o mesmo grau de autismo, eles são bem diferentes em muitas coisas. Bom, o autismo deles, apesar de ser exatamente o mesmo grau, né, eles mudam muita coisa. Então, muita coisa que eu vi já no Mu, hoje eu estou vendo no Ju. Muita coisa que eu vejo no Ju, eu não vi no Mu. E vice-versa, né? Mas o vídeo de hoje em exclusivo eu vou falar sobre alimentação, sobre essa dificuldade que é para nós, pais de filhos com autismo num grau mais severo, terem serem tão seletivos, né? Então isso acaba dificultando para a gente alimentar eles de uma forma melhor, assim, né? Que tenha mais vitaminas, enfim, né? Que seja uma forma mais saudável, digamos assim, para eles, né? Gente, eu tô rindo porque atrás do meu celular está a minha gata. Ela tá cheirando o celular. Logo ela vai botar a cabeça na câmera e vocês vão ver. Ela não vai mexer, mas ela tá cheirando o celular. Bom, eu vou começar falando do Mu, tá? Porque o Mu é totalmente seletivo. Então, o Mu, assim, desde pequenininho, desde que ele desenvolveu o autismo, o Mu passou a ser totalmente seletivo no que ele comia. Antes do autismo, o Mu comia tudo. Depois do autismo, gente, ele ficou assim, ó, totalmente seletivo. E isso, para nós, era extremamente difícil, como é para muitas famílias até hoje, né? Mas naquela época, né, há 17 anos atrás, era bem mais complicado. Bom, o Mu teve uma época entre 4 anos, foi logo no início do autismo, o Mo começou a querer comer só arroz e batata frita. Só, tá? Pão, só comia pão branco com margarina, só, porque era a única coisa que permitia que a gente colocasse. Seria margarina. Nem maionese, nem manteiga, doce, sem chance. Ele só comia coisas assim, em tons claros. Para você ter ideia, assim, era muito difícil tu dar qualquer coisa que tivesse qualquer cor, tipo feijão. Por muitos e muitos anos eu não pude dar feijão pro Mu, porque ele não comia por ser mais escuro, mesmo comprando mais clarinho, ele ainda não comia, porque não era claro, totalmente claro. Então a gente se viu obrigado por muito tempo a comprar alguns arrozes, tipo de arroz mais diferente para que ele pudesse comer. Alguns que tivesse algum tipo de vitamina, que fosse melhor, assim, né? Já que ele não comia os outros alimentos, né? Não comia, nada que tu colocasse, ele iria comer fora o arroz e a batata frita. Então isso se tornou um problema, assim, muito sério para nós alimentar ele. Ele de fruta, até hoje, tá? Ele só come banana e maçã. Só. Se tu der outra fruta, ele não vai comer. Então ele só come banana e maçã, por serem claras. Com o passar dos anos, a gente foi conseguindo moldar isso nele. Eu nunca, apesar de saber que ele era seletivo, eu optei por tentar o tempo todo tirar ele da zona de conforto, digamos assim. Então, como eles são. Eu tenho 4 filhos, então quando criança eram os 4 juntos. Eu não podia fazer uma comida separada para um e para outro, até porque eram 2 autistas, 2 um pouquinho maior, mas também eram crianças, então se tornava bem complicado. Então a comida era igual para todo mundo. O que que acontecia? Na hora de servir é que era diferente, né? No caso do Mu, que era seletivo. Olha ela passando, deu para ver, né? Mal, mal uma patinha. Acabou de passar. E aí, então, assim, ó, eu optei por não tirar tempero. Então, isso é algo que na minha casa, a comida é bem temperada. E eu optei por não tirar. Então, eu ensinei os meus filhos, todos eles, inclusive o Ju e o Mu, a quando não gostassem, tirarem do prato. Eles fazem isso até hoje. Quando eles não gostam de coisas que eles não comem, eles colocam do lado do prato. E aí eu fui tentando testar coisas que eles poderiam comer, né? Feijão fiz de várias formas, o Mu não aceitava de jeito nenhum. E o arroz é que era assim algo que ele comia muito, até hoje ele come bastante. Assim, ó, pra você ter uma ideia, massa, só massa ali, óleo, ele é apaixonado até hoje. Mas assim, massa com molho jamais, lasanha, gente, tudo que tivesse cor, não. Era tudo, era muito prato, aquele bem prato sem graça. Era arroz, batata frita, máximo uma massinha alho e óleo ali.
e um frango, para vocês saberem, ele é apaixonado por frango até hoje. Então, assim, era frango, massa, arroz, sabe? E batata frita. Depois teve um período que ele só comia arroz, só. E aí ele ficou muito tempo comendo só arroz. Depois teve outro período que ele só comia batata frita. E aí a gente passou muito tempo dando batata frita para ele. Gente, assim, ó, coisas coloridas, o Mu foi começar a comer já na adolescência, de uns anos pra cá. Uns 3 anos mais ou menos pra cá, faz que ele começou a comer. Mas assim, tipo abóbora, ele não come de jeito nenhum, couve, de jeito. Beterraba, cenoura, tudo que tiver cor ele não vai comer. Então é algo assim, se eu faço, eu tiro antes, separo para que ele possa comer depois. Ah, desculpa, gente, a gata tá aprontando. Ah, se eu fizer, tipo, mesmo se eu fizer e misturar, vamos supor, né? Se eu fizesse uma comida e misturar, tipo, sei lá, cenoura com carne, e fosse dar para ele, tirar a carne para tentar dar sem ele ver, ele não iria comer. Então, ele não come, mesmo que eu tire daquela comida a parte colorida, sabe? Ele não vai comer a carne, ele não vai comer. No caso, vamos supor que eu tenho de fazer alguma coisa com batata e ele come batata, ele não vai comer se ela tiver misturada com outra coisa colorida. Então, um extremamente seletivo mesmo. Hoje já tá bem melhor. Fica uma dica aí para quem tem o filho seletivo, ainda pequeno, ainda criança. Gente, vale muito a pena a gente insistir. Eu sei que é uma coisa bem difícil, é bem delicado, não adianta brigar com eles, porque é muito do autismo. Isso é um traço muito forte no autismo. E o Mu, ele veio com esse traço muito forte, assim, de realmente não comer nada colorido. E realmente ter esses momentos, assim, onde ele comeu muita só batata frita, só arroz, depois, tipo, massa, arroz, mas não podia misturar com outra coisa interessante, gente. Não pode misturar o prato. Se misturar, não come mais. Então, são pequenas coisas assim. Salada, ele nem experimenta. Ele fica furioso se tentar dar salada para ele. Ele não come. Ele para de comer, algo que incomoda ele. Mas, por eu ter insistido com a gente nunca ter feito aquela coisa de fazer comida totalmente separada, a gente respeitava na hora de servir o prato, né? E aí, então, só um pouquinho, gente, eu vou pegar ela um pouquinho. Para vocês conhecerem, essa é a Regina. Olha, ela é lindona. Então, assim, a gente sempre respeitou a questão dele, né? Mas a gente colocava na mesa, tudo, como até hoje a gente coloca. Tudo que for feito vai para a mesa para que todo mundo tenha acesso. E aí ficava, lógico, a gente respeitando, né? Servindo mais arroz, mais batata, ou mais massa, ou mais frango, porque ele realmente não gosta muito de carne de res, então mais frango, né? Com o passar do tempo, o Mu foi gostando de algumas coisas que ele come hoje, como pizza. Hoje ele é apaixonado por bolo, por chocolate, ele não comia nada disso. Docinho, até uns 3 anos atrás, os aniversários do Mu não tinha bolo, não tinha nada disso, porque o Mu não curtia. Tinha pizza. Quando ele começou a gostar de pizza, a gente passou a fazer pizza para ele, que era aquilo que ele comia junto. Agora ele já come bolo, eu fiz meio que uma tradição em casa. Praticamente todo domingo eu faço um bolinho de chocolate, sempre. E aí então ele já sabe, quando chega depois do almoço, ele já começa a falar boinho, boinho, porque é o bolo, mas tem que ser de chocolate, é o único bolo que ele come. Se tiver qualquer outra coisa misturada, ele já não come. Esse bolo tem que ser chocolate mesmo. Então, ele é seletivo para coisas boas, né? Ainda bem. Ele é apaixonado por Coca-Cola, apaixonado, e o Mono não bebe água. E, gente, ele bebia muita água quando criança. Só que, né, eu comecei a dar refri, suco, porque eu achava, eu ficava com pena dele, porque ele não bebia isso. E eu ficava achando, parecia que estava sendo injusta com ele, porque os outros estavam tomando, mas os outros bebiam água, né? E ele não bebe água. Então, para nós, isso é uma coisa bem difícil, bem complicada. E a gente tenta de várias formas, assim, tem tentado e não vai desistir até ele conseguir beber água. Mas é algo que para ele é bem difícil beber, viu? É bem complicado mesmo fazer ele beber um copo d'água. Então, ele é seletivo nessa parte mais do alimento mais clarinho. Né? Hoje ele come assim, se eu botar
na mesa, vamos supor, arroz, feijão, carne, cenoura, ele vai comer o arroz, vai comer o feijão, se não pode misturar os dois, tem que colocar. Ele é que mistura na hora de comer. E ele vai comer um pedaço de carne ali, mas não pode ter muito molho. Ele gosta muito de coisa muito seca. Aquela coisa com muito molho já não é também para ele, não é algo que ele vai comer muito também. Então é mais seletivo. Já vamos para o Ju. O Ju teve uma fase, logo que a gente descobriu o autismo, que o Ju parou de se alimentar quase. O Ju não comia quase nada, a gente teve que fazer um tratamento para o Ju voltar a se alimentar, porque ele tinha bastante dificuldade mesmo para comer. E aí, gente, o tratamento foi tão bom, tão bom, tão bom, que o Ju acabou ficando gordinho de tanto comer, né? Hoje ele come tudo. Então a gente tem que estar cuidando, assim. O Ju, ele tem compulsão por alimentação, então ele come muito por compulsão, então ele come, ao contrário do Murilo, que é seletivo, o Ju não é seletivo. Então o Ju, ele vai comer tudo que tu colocar na mesa. Tudo. O Ju, assim, são pequenas coisas que ele não come. Eu não como peixe, o Ju também não é muito chegado em peixe. E são poucas coisas, assim, que ele não gosta de couve. Resto, gente, ele come tudo. O Ju ama uma salada, o Ju ama beterraba, cenoura, abóbora, alface, enfim. Ele ama uma massa com molho, ele ama uma lasanha, ele adora um lanche, ele adora uma pizza, batata frita, carne, churrasco, enfim. Ele adora. Então, o Ju, ele é ao contrário do Mo, que é mais seletivo. O Ju, ele come todos os tipos de comida, com todas as cores, só que o Ju, ele não sabe quando parar, e isso é um problema. Então, o Ju, a gente tem um desafio grande com ele em relação a ajudar ele a diminuir isso, essa compulsão, essa necessidade de ficar toda hora comendo. Ele não é uma pessoa que fique pedindo comida todo o tempo, né? Então, tipo, de manhã ele toma um iogurte ou come uma fruta, mas é porque a gente dá, porque ele não, por ele, não, a gente não oferecer, dificilmente ele vai pedir algo. O Ju come muito no almoço e na janta. Então, são coisas assim, durante a tarde a gente tem que ficar oferecendo para ele, sabe? Dificilmente ele vai comer alguma coisa, a gente que oferece um pão, ou um iogurte, ou um leite, alguma coisa assim, porque por ele não vai comer, né? A não ser assim, se ele tiver com muita fome, dificilmente, sabe? Dificilmente. Então, a gente fica oferecendo fruta, suco, porque ele não vai realmente pedir. Mas na horário do almoço e da janta, normalmente é uma briga. Porque ele quer comer tudo. E aí ele quer comer muito rápido. Então, conforme as pessoas estão comendo, ele fica observando os pratos, porque ele quer ter certeza que vai sobrar para ele. Então a gente tem que ficar sempre num controle bem grande, mesmo com esse controle. Ele tá bem acima do peso e tudo, pela questão de que é bem complicado controlar isso com ele, né? Porque a gente, na verdade, fica sempre na dúvida se tá certo o que a gente está fazendo, né? A forma que nós estamos lidando com isso. Então, a gente tá sempre mostrando para ele, agora já deu, já comeu, né? Não precisa mais, já tá alimentado, mas é algo bem difícil, gente, bem difícil mesmo. Ele é uma pessoa que se tu deixar uma panela na frente, dificilmente ele não vai comer a panela inteira. Então, isso assim é uma coisa bem complicada. Nós procuramos na casa todos terem um cuidado com isso, né? A gente procura ter um cuidado. Ele está passando por uma nutricionista agora. Eu já expliquei aqui, já falei, o canal nós não temos nutricionista pelo SUS. Então, isso é uma coisa bem difícil, assim. Então, a nutricionista que ele está passando agora é uma nutricionista que a gente está pagando. Então, isso tudo é bem delicado, assim. Então, para quem acha às vezes, é muito fácil fazer, não, não é. Não é. Se tu não tem grana, não é fácil. Tá? Não é fácil, é fácil julgar. Fácil fazer, não é. Que nem ser o Murilo ser seletivo. Hoje ele já come bastante coisas, como eu expliquei, a gente deixa eles, sempre botou todos os alimentos na mesa, sempre ofereceu todos os tipos de fruta, todos os tipos de alimento, para que eles, sempre oferecendo para que eles tenham a oportunidade de experimentar, mas por ser seletivo, ele normalmente come o mesmo tipo de comida. Então, o Mu é um pouco delicado em relação a isso, assim,
Mas o Mu ele não tem essa compulsão. Ele vai comer e rapidamente assim, ele come e em seguida ele já para de comer, ele levanta da mesa e vai embora. Já o Ju, não. O Ju, ao contrário do Mu, ele quer ficar até o final. Então a gente tem que ficar assim, nós ficamos o tempo todo, sempre tem que ter alguém do lado, orientando ele o tempo todo, assim, porque senão é bem complicado. Senão ele quer comer realmente até o final, ele rapar a panela, né, ele controla tudo, que todo mundo comendo ali para ver se está sobrando para ele, bem aquela coisa de compulsão mesmo. Então isso é bem delicado e para nós que somos pais se torna mais delicado ainda tu controlar e ter que de certa forma negar alimento ao teu filho. Então isso então antes de alguém julgar, tá? Que fique bem claro isso, que quando tu não tem acompanhamento, não tem acesso a profissionais específicos para determinadas situações, que é o que eu bato muito, muito, muito nessa tecla e vou bater sempre. Nós precisamos de profissionais que estejam disponíveis. Ter profissionais tem, só que são pagos. A gente precisa de profissionais disponíveis, né, para que possam nos orientar. E não é só na minha casa, viu? Tem várias outras situações aí de famílias que estão realmente passando dificuldades. Os filhos ou engordam muito ou ficam muito magros por serem seletivos ou por terem a compulsão alimentar. Isso é um traço muito forte do autismo, principalmente no grau, no nível deles, que é um grau mais severo. Então, isso se torna bem difícil. Lembrando que o Ju, além de tudo isso, o Ju não é verbal, então a gente precisa falar sempre, várias vezes, para que ele entenda, até que a gente consiga fazer com que ele aceite sair da mesa e se entenda que ele está alimentado. Então, isso é tudo bem delicado, gente. Viu? Não é nada fácil, viu? Não é impossível, mas não é nada fácil. A dica que eu deixo aqui para as mães que estão aí na mesma sintonia que eu, né? Que o filho está com compulsão alimentar, ou o filho é seletivo, nós temos aqui em casa as duas situações. É, gente, tentem de todas as formas. Tentem. Se é seletivo, vão tentando. A gente sempre fez assim, a gente nunca obrigou o Mu a comer o que ele não queria ou o que ele não conseguia. Como nenhum deles. Mas a gente sempre colocou a mesa. Sempre. E eu sempre falei que eu não mudaria o meu jeito de cozinhar. Porque eu queria que eles conseguissem comer. Então, eles aprenderam a tirar os temperos que eles não comem. Lógico, né, gente? Eu tenho uma noção também do que eu posso botar ou não, né? Tipo, pimentão. Eu amo pimentão, mas eles não gostam. O que que eu faço? Então, eu coloco pimentão tamanho grande, sabe? Eu corto um pedação bem grande, assim, coloco no molho, né, na comida. Na hora de servir eles, eu já tiro o pimentão. Se eu não tirar, eles rapidamente tiram e me alcançam. Então, é um exemplo só, tá? Mas é bem interessante a gente começar a oferecer, tipo, bolo, né? No caso do Murilo, que tu comia, agora já come mais coisas coloridas, mas de início lá comia só cores claras, só arroz, batata, massa alho e óleo, frango, o frango tinha que ser bem clarinho, enfim, eram várias situações assim que ele não comia outras coisas. A gente começou sempre oferecendo, sabe? Pedaços de carne de res, linguiça, feijão, massa com molho, lasanha, né? E várias outras situações, várias outras comidas. Algumas a gente conseguiu fazer com que ele comesse e gostasse. E aí foi, ele come hoje, não muito, mas come. Outras sem chance. Nossa, você também coloca no prato, como coisas que sejam mais coloridas, tipo abóbora, cenoura, beterraba, couve, alface, né? Comidas mais coloridas assim, pepino, coisa assim. Ele não vai comer. Não vai aceitar nem que coloque no prato dele. Ovo, sem chance. Tá? Uma coisa interessante, o Mu não toma leite, né? Ele ama o iogurte, mas não toma leite. E o Ju toma leite, mas também não é muito, mas só com quick, viu? Não toma com chocolate também. Ou com chocolate, o Ju só toma aqueles que vem na caixinha. Não vou falar marca aqui para não fazer propaganda. Mas o Ju só toma os de caixinha. E o Mu toma só iogurte, assim. Não toma leite de jeito nenhum, nem experimenta. Tá? E quando o pequenininho tomava, legal, uma madeira, depois de um certo tempo ele parou totalmente de tomar e a gente não forçou, né? E aí ele passou a tomar só iogurte, que é o que ele toma hoje no lugar do leite. E o Ju, ele toma, a gente usa o leite desnatado ou semi-desnatado aqui em casa, e ele toma assim um copo, sabe?
Ele gosta dele gelado, assim, então ele toma um copo com um quick. Ele não toma, tentei com o Nescau, não foi. Então ele toma só com quick de morango, é a única coisa que ele toma. E no mais, se quiser dar com Nescau, aí tem que ser aqueles da caixinha. Fora isso, ele não toma também. Tá, então, essa é a diferença dos dois na questão alimentar. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje, tá? Eu quero contar um pouco de como é a minha rotina aqui dos meus pipocas, né? Afinal, são duas pessoas e totalmente diferentes, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo.